Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. Você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: o futebol do Santos é o mais vistoso do Campeonato Brasileiro? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Uma rodada quase perfeita para os grandes paulistas, apenas o Corinthians, que tropeçou jogando em casa, empatou contra o Grêmio. Primeiro a gente vai falar dos times da região. A gente começa falando de São Caetano, que jogou em casa pela Série D do Campeonato Brasileiro e perdeu por 1-0 para o Cianorte. Estou com você mais uma vez. Bola na área, vai pintando! Gol! Do Cianorte no finalzinho do primeiro tempo. A jogada que partiu pela direita, numa falha de marcação. Tom é o nome da alegria ali na esquerda, meteu para o fundo do gol, estava no lugar certo. Situação ficou feia para o São Caetano em 2 jogos, 2 derrotas pela fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro e pela segunda divisão do Campeonato Paulista também não tivemos bons resultados para os times da região. Jogando fora de casa, o Mauá perdeu para o Guarulhos por 2-0 e jogando em casa, o Mauaense empatou em 1-1 contra o Flamengo de Guarulhos. O gol do Mauaense, do Grêmio Mauaense, foi marcado pelo atacante Teixeira. Tira a zaga. Ainda a pressão do Grêmio Mauaense, Felipe, Ariel, agora pintou o levantamento, a chance do Teixeira, ajeitou, bateu, rede! Gol! Que Grêmio Mauaense! Teixeira! Ah, moleque, sangue bom, Teixeira! E com os resultados do final de semana, o Grêmio Mauaense deixa a zona de classificação, ainda faltando 5 jogos para terminar essa primeira fase. O Mauá segue na zona de classificação em 4º lugar. Agora a gente fala do Corinthians. O Corinthians jogou no sábado, recebeu o Grêmio em casa em um jogo que ficou em 0-0.
A gente evoluiu em tudo, cara. A gente está buscando posições ainda. Né? O Vital fez um baita jogo lá, um ótimo jogo pela esquerda, mas o Cleison bem tentei ele para a direita. O Pedrinho perdi no aquecimento, entrou com as costas travadas após o aquecimento, que seria um jogador para a gente ir para mais para frente mesmo, para tentar fazer algo diferente durante o jogo. Mais um tropeço do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Em 15 pontos, o Corinthians fez apenas 5. Então a gente fala agora do Santos, que o Santos sim, no Pacaembu, goleou o Vasco da Gama por 3-0. Dos 3 gols, o Santos teve 2 bolas na trave e muitos gols perdidos. Foi um passeio do Peixe em pleno Pacaembu, em frente à sua torcida. Um privilégio para o torcedor do Santos que vê um futebol tão bonito jogado aqui no Brasil. A gente continua falando do Peixe porque após a partida o Sampaoli deu uma entrevista coletiva. Queria que você avaliasse mais essa vitória no Campeonato Brasileiro. O Santos segue invicto, né? E um 3-0. É um resultado chegando a 10 pontos para realmente colocar o Santos entre os favoritos para vencer o Campeonato Brasileiro, começar uma arrancada rumo a algo grande dentro da competição? Sí, un resultado que nos pone momentáneamente arriba en la tabla, con un fútbol muy ofensivo. Hoy el equipo tuvo muchas chances de gol y es lo que estamos buscando, que el equipo se consolide y que pelee en un torneo brasileño muy difícil como este. Oi, Sampaoli, aqui no seu canto direito. Aqui. Não, pero se não escucho, não escucho. Gostaria de perguntar para você sobre a importância do Diego Pituca no esquema tático do seu time, que você falasse um pouquinho sobre a atuação desse jogador nos últimos jogos. Bueno, de Diego viene teniendo un crecimiento muy grande. En nuestra etapa de inicio de juego y en sostener el ataque cuando el equipo está atacando. Está pasando un gran momento y bueno, nosotros feliz con eso. Futebol do Santos que está tão divertido quanto o Ski Mountain Park. Boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Ski Mountain Park, um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante e sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado, o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal, nós temos 16 atividades, entre elas escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha, o arvorismo e 2 principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação, tem pista de patinação ecológica. Olha só que demais, gente. Qual site daqui? skipark.com.br. Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500, Para cidade de São fechar, Roque. com chave de ouro, onde estamos? Cidade de São Roque, no Ski Mountain Park. Para você, alegria e diversão é aqui. Valeu, alegria e diversão garantidos. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora a gente fala do líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi até Belo Horizonte, venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e pelo saldo de gols é líder da competição. Depois da partida, é claro, não faltou elogio por parte do Felipão. Queria que você falasse o que foi fundamental para o Palmeiras conseguir essa vitória por 2-0, jogando fora de casa como se estivesse jogando em casa, criando as melhores chances. E um outro detalhe, o time chutou muito hoje, fez 2 gols de fora da área. Até o Dudu tentou uma do meio da rua, eu vi que essa você não gostou muito, que ele arriscou de longe. Mas o time está chutando bastante. Isso aí você está treinando, pedindo para chutar, como é que é? A gente sempre treina. O trabalho da semana é esse. É um trabalho específico que a gente faz na terça de um jeito, na quarta de outro, na quinta de outro. Sempre tem um trabalho específico de chutes, cruzamentos e coisas que são normais dentro do trabalho de um técnico e de sua comissão técnica, dos atletas. Até, por sinal, a semana nós terminamos o jogo. Quinta-feira treinamos muitos chutes a gol. E não foi muito bom. A gente até ficou um pouco assustado com aquilo que estava vendo. A gente vai trabalhando para que as coisas aconteçam normalmente. E se posicionar dessa forma fora de casa ou dentro de casa é porque nós temos uma estrutura tática bem definida. E já disse uma vez aqui, vou repetir, não é o A, nem o B e nem o C. Todos eles treinam a parte tática 2 ou 3 vezes por semana, com os companheiros, muitas vezes mudados, para que se entendam. Então é isso que tem sido o que vem levando o Palmeiras a uma situação boa dentro dos campeonatos. Filipão, a gente ouve muito no futebol que quem domina o meio-campo dificilmente perde o jogo. A gente viu hoje um domínio muito grande do Palmeiras nesse setor. É um setor que menos te preocupa, que não precisa de ajustes hoje no time, na sua opinião? Precisa de ajustes, A gente vai precisar de ajustes porque tem características que são importantes e é quando a gente coloca um jogador, às vezes a característica do outro não coaduna com aquele jogador, segundo jogador de meio, e aí existe uma dificuldade. Por isso, algumas colocações são um pouco mais acentuadas. Mas se eu pudesse fazer um elogio hoje, e fiz a todo o time, mas se eu pudesse fazer um especial hoje, eu faria um elogio ao Felipe Melo. Pois é, o Felipe Melo realmente foi o melhor jogador em campo, merece os elogios do técnico Felipão. E no reencontro entre São Paulo e Rogério Ceni, o tricolor paulista levou a melhor. O jogo para o Antony, Hudson acompanhando, tá livre o Hernanes, chegou para ele, a chance do São Paulo, arrumou, bateu pro gol! Gol! E depois da partida, o técnico Cuca falou sobre o assunto, já que ele divide a liderança do Campeonato Brasileiro junto com Santos e Palmeiras, o que diferencia apenas o saldo de gols. Então, no segundo tempo, sim, eu acho que nós fomos um pouco melhor que o Fortaleza, com calma, com mais tranquilidade, tirando a correria do jogo e criando as principais chances do segundo tempo. Fizemos um gol, criamos outras 2 para poder fazer o segundo e não demos ao adversário mais o contra-ataque, né? Mesmo a gente pondo o time mais à frente, nós nos posicionamos melhor e vencemos, né? Mas um jogo muito, muito complicado.
Boa noite. Que você falasse um pouquinho sobre a tua gestão dos atletas mais experientes, em especial do Hernanes, que é um jogador que, obviamente, pelo nome que ele tem, pela história que ele tem com o clube, o torcedor já imagina que ele vai ser sempre titular, e aí você opta por um time com mais vitalidade e ele entra no segundo tempo, funciona e faz o gol da vitória para você. Sim, hoje esse time mais com vitalidade não teve essa vitalidade, essa troca de posições. A gente foi envolvido pelo Fortaleza no primeiro tempo, eles sim tiveram uma movimentação muito boa, mas no segundo tempo nós fizemos um outro estilo de jogo e encaixou melhor hoje. Então a gente não tem certo ou errado, time certo ou errado. Hoje em dia ninguém mais tem um time titular, que você tem até o 11 titular e joga. Hoje é um grupo, pode ver todas as equipes, eles rodam, eles diminuem o índice de lesão e faz o grupo rodar, como a gente tem feito. O Hernanes ele entrou no outro jogo 55 minutos, hoje ele entrou meio tempo, foi decisivo e está gradativamente melhorando o seu condicionamento físico, técnico e ao natural, autoconfiança. Cuca, queria que você falasse como foi a conversa no intervalo para que você tentasse diminuir o que você até disse, o domínio do Fortaleza, as melhores oportunidades, o que você observou, o que você conversou. Isso foi a simples entrada do Hernanes que possibilitou isso, mas você acha que no primeiro tempo o time ficou procurando muito o Antony pelo lado esquerdo e usou pouco o lado direito? Não, a conversa foi que a gente tinha que mudar a nossa atitude geral, não era um jogador que ia mudar o jogo, a gente tinha que mudar a atitude, ter mais mobilidade, ter mais marcação mais firme, mais ajustada, encontrar os espaços do jogo, coisa que no primeiro tempo não fizemos. Então foi uma mudança de atitude que nós tivemos para o segundo tempo e os jogadores que entraram bem, né? O que é bom. No segundo tempo, quando eles puseram o segundo atacante, fizeram duas referências, a gente tirou o Hudson da lateral, pôs ele para frente da zaga, abrimos o Tietê pela lateral, nós também trabalhamos bem. A versatilidade dos jogadores ajudou. Nesse quesito, o Igor Gomes entrou, dando mais força de saída para o contra-ataque, o Hernanes entrou bem, tecnicamente como sempre, fez o gol da vitória, então o segundo tempo foi bem melhor. Ótima vitória do São Paulo, que volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, no Morumbi, no domingo às 11 da manhã, contra o Bahia. Pessoal, Esporte Mais fica por aqui, amanhã estamos de volta ao vivo nesse mesmo horário.